Olá, rica noite para você, sou Nara Miller, estou aqui hoje para fazer essa transmissão ao vivo. Fico muito contente de poder estar aqui, poder compartilhar mais informações. Depois de quase 10 anos, em abril agora faz 10 anos que eu sou praticante certificado de EFT. Que eu usei a EFT para o meu objetivo, que foi a Bursite, foi em maio, mas 10 anos agora em abril. Também eu comemoro 8 anos de casamento, também em abril. Meu grupo de garagem, que foi em 2010, que foi um grupo muito bacana, onde eu comecei assim a ter a socialização de informações de forma organizada, também foi 2010. Nós ficamos juntas por 9 meses, eram só mulheres, muito interessante o grupo. Eu passei um monte de técnicas para todas e toda semana tinha um conjunto de técnicas novas, né? O pessoal pode aproveitar bastante com o material escrito, bem legal. E eu quero dizer que minha alegria é poder estar aqui, poder compartilhar mais informações. Vamos falar de relacionamentos, o que podemos fazer para eles darem certo. Claro que não vou aqui ficar passando formulazinha, receitinha para a gente usar mais máscaras ou para a gente deixar de ser o que a gente é. Pelo contrário, a minha intenção aqui hoje é comentar com vocês, né, o que realmente rola, né, nas cabeças direto ou indiretamente, né? Não pode deixar de acontecer, de passar na cabeça de quem quer ter um relacionamento duradouro, não pode passar em branco essas questões que eu vou falar aqui hoje. Antes de eu falar dessas questões, eu quero comentar assim que anteriormente a esse relacionamento que agora, no caso amanhã, na verdade na Índia já é amanhã, é 8h30 na frente, né? Então, dia 7 de abril foi o dia que eu fiz o meu casamento no religioso. Primeiro me transformei em hindu, depois eu fiz o casamento no religioso, que é aquela foto que tá rolando aí no Face, tá? Depois eu fiz o casamento na corte e depois levei todos os documentos da Embaixada Brasileira para poder trazer para oficializar no Brasil. Então, assim, foi uma correria, literalmente uma correria de 21 dias. E eu percebo, assim, o quanto eu pude me perceber melhor com tudo isso. E eu trago aqui algumas conclusões importantes. Perguntas que não podem faltar. Claro que no final nós vamos fazer prática de EFT com as perguntas, que pode trazer transformação e resultado para nós, nos nossos relacionamentos. Todo mundo, anteriormente a esse meu casamento eu tive vários outros e nenhum durava mais de 3 anos, parecia que tinha um reloginho assim correndo contra. E hoje eu quero trazer detalhes que eu nunca trouxe, sobre que perguntas a gente precisa fazer enquanto está se relacionando, principalmente nos momentos de crise. Agora na pandemia, então, que tá todo mundo dentro das 4 paredes aí, se vendo 24 horas por dia, a coisa fica bem mais puxada, né? Para algumas pessoas, porque elas não têm como escapar, não tem como diluir, não tem como usar máscaras 24 horas por dia ou disfarçar as emoções 24 horas por dia, né? Então muitas pessoas me dizem assim, que nem uma cliente minha, tava conversando com ela, quanto tempo que eu não falo contigo, né? A gente tava conversando pelo WhatsApp. Ela diz assim, eu tô bem, eu tô muito bem. E aí, o que me conta de novo? Pois é, com a pandemia veio minha filha e meu filho vieram morar aqui, por causa da questão da pandemia, e agora eu tô nessa condição, voltei a morar com eles, uma coisa muito ruim pra mim, não acho confortável, não é nada bom. Aí eu pensei assim, puxa vida, né? É uma oportunidade da gente se ver. Aí eu falei pra ela assim, ok, então o que tu tá fazendo assim, que percepções tu tá tendo dessa questão, né, de toda essa questão que agora tu tá numa condição que tu não tem mais a tua liberdade. Ela disse, não, eu tenho a minha liberdade. Aí ela começou a se contradizer. Aí eu tenho a minha liberdade, eu estou fazendo muita meditação, quer dizer, ela primeiro falou da condição desagradável, né? Fazia um montão de tempo que a gente não se conversava, a primeira coisa que ela foi falar é reclamar dos filhos que estão morando lá, a circunstância que está acontecendo com ela, que os filhos voltaram a morar com ela,
é a oportunidade de fazer tantos ajustes. Mas ela foi a primeira coisa que ela disse e também foi a primeira coisa que ela desdisse, né? Claro, ela deve ter se percebido, acredito eu, né? Depois de tanto tempo que ela já faz DFT comigo, que ela tava na posição de vítima, né? Porque se não foi os filhos que foram para lá compulsoriamente, né? Qual foi a circunstância? Uma circunstância que ela não tem controle, que ela sente-se impotente para resolver, tá? Então, assim, a questão toda é que se a gente tem esse momento que é controvertido e que a gente tem muitas vezes conviver com pessoas que a gente não tá tão afinizado emocionalmente para conviver, e aí eu não falo só da relação marido-mulher, porque essa cliente ela já é separada do marido, mas ela fala do ex-marido com muito desagrado ainda, né? E os filhos são o resultado, né? Uma coisa que ela vai levar para a vida inteira, né? Como desagrado, como presença do marido na vida dela, né? Então, assim, a circunstância toda não é a gente se relacionar ou deixar de se relacionar. Tem um bônus bem legal que eu vou passar em seguida, né? Porque eu vou falar qual é a intenção, né? Por que os relacionamentos entram em crise e como é que a gente pode sair deles, dessas crises. Isso não significa que a gente vai chutar a cabeça de ninguém, ok? A gente vai extrair o melhor que a gente pode extrair dessa relação, e se de um ponto de paz, depois disso tudo, a gente não conseguir harmonia, a gente pode pensar em outras coisas, mas sair direto pro confronto não dá certo, porque a questão toda tá... A primeira coisa que eu vou falar aqui, por que os relacionamentos, né? Qual o objetivo dos relacionamentos? O primeiro de todos é a gente poder se ver, a gente poder se perceber. Okay? Então, o outro nos trata como a gente se trata. E importante, como é importante se situar nisso tudo. A pessoa se perceber, pois é, tô me tratando... Pô, fulano, por exemplo, fulano não me ouve. No que eu não tô me ouvindo? O fulano me trata como menos, me trata como inferior, ou me despreza. Aonde? Olha as perguntas. Aonde eu já fui desprezada dessa maneira antes? Então, a importância da gente poder se ver, da gente poder se perceber, né? E principalmente responder as perguntas que seguem agora. Tá? Tem umas perguntas bem interessantes. O que posso aprender com essa experiência? Tá? Na situação mais conturbada, mais difícil, mais complexa, o que posso aprender com essa experiência? Todo aprendizagem que segue o propósito da alma não tem dor. Só tem dor quando tem resistência. E aí, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, o sofrimento é opcional. Ok? Então, assim, eu me lembro que eu queria, na minha ilusão, fazer o casamento de uma vez, porque eu tinha 23 dias lá somente, né? E tinha fim de semana no meio, que o consulado não funcionava, tinha uma série de trâmites, leva documento aqui, documento lá, lugares que eu não conhecia, né? Mas o meu sofrimento maior é que estava levando mais tempo do que eu esperava. E na verdade era o tempo necessário para as coisas acontecerem, com a energia que eu predisponibilizei para isso. Então eu tive que aprender, né, a quebrar essas expectativas. Que as pessoas dizem, eu tenho que ser positivo. Você precisa estar no seu centro. Você precisa estar centrado. E isso não envolve nem julgamentos, nem expectativas. Se você está no seu centro, você também vai entender que todo mundo está fazendo exercícios na vida. Que todo mundo está aprendendo com suas experiências, consciente ou inconscientemente. E então essa primeira pergunta não pode faltar. O que posso aprender com essa experiência?
Eu tenho lá, vamos dizer que eu tivesse um marido que fosse ou tapado, ou primitivo, ou então que fosse um cavalo vestido, que não é o meu caso, mas que fosse assim uma pessoa difícil de lidar, tá? O que eu posso aprender com essa experiência? Porque se você está com essa pessoa, tem a energia que você emitiu para o universo e tem a energia que está retornando. Isso é só um ciclo que se fechou, que se completou. Okay? Então, tem aprendizagem nisso. Então, o que eu posso aprender com essa experiência? Depois, a segunda pergunta. Quanto eu conheço minhas ferramentas de nascença? Porque assim, se eu não quero ser que nem o fulano, porque o fulano é assim ou assado, por exemplo, eu não quero ser um narcisista, porque o narcisista é um controlador, uma pessoa que controla outros, e eu tenho experiência familiar nisso, tá? Por que eu não quero gerenciar minha vida, então? Porque eu não quero ser um narcisista? Não, eu não quero usar as características de forma inapropriada para minha etapa de vida. E aí, nisso tudo, a pessoa acaba negando a possibilidade de ter outros resultados. Se ela vem e ela tem uma experiência desagradável com alguém, e para não ser igual essa pessoa, ela nunca vai querer usar aquela característica que parece semelhante àquela pessoa que agiu mal, ela está negando a possibilidade, por exemplo, a pessoa que que está sempre controlando o outro, que está sempre atazanando o outro, ela é focada. É uma pessoa que tem foco. Ela sabe onde ela quer chegar. Claro que ela não está usando esse foco para uma coisa boa, mas ela sabe onde ela quer chegar. Quando alguém comenta assim, eu lembro que uma vez eu expliquei isso para uns alunos em aula, né? Que a minha experiência com um relacionamento narcisista, tá? Dentro da minha família, na consanguinidade, fez com que eu pudesse primeiro fazer o que todo mundo faz, rejeita a experiência, depois tenta mostrar para o outro que ele tem que pensar como eu, que só eu tô correto, e aí depois nisso, depois de muitos conflitos, muitas brigas, muito estresse, minha cabeça girando a 1000 por hora, né? E depois de muita FT eu percebi que cada um tem o direito de pensar como quiser. Socialmente é imoral tentar botar os outros para baixo. Mas o que essa pessoa, que no caso eu e todas as outras pessoas que convivem com narcisistas, tem a possibilidade de crescer, tá? Aprender a ter mais foco, porque tá negando foco para não ser como narcisista. Tá negando a objetividade, tá ouvindo tudo que os outros dizem para não vir a si mesmo, porque ouvir a si mesmo parece ser uma coisa egoísta e é a atitude do narcisista. E não é verdade. Tem uma coisa chamada insight. Tem uma coisa assim que o professor, quando vai dar aula, ele precisa disso para acessar a resposta que mais fique próximo à necessidade daquele estudante. E para isso é ligado a estar não ouvindo somente a pergunta, mas vendo o que está por trás da pergunta e como pode ser respondida de forma objetiva dentro daquele tempo, o tempo de sala de aula. Então, primeira pergunta: o que posso aprender com essa experiência? Segunda pergunta: estou usando minhas ferramentas? Aquela condição que eu mais detesto no outro é quando eu não estou usando minhas ferramentas de nascença de forma apropriada. Terceira pergunta, tem 4 perguntas aqui. Terceira pergunta: no que estou mais apto a fazer depois de ter passado por essa experiência ou por estar passando por essa experiência?
Né? Porque essas são as coisas que a gente realmente leva da vida. A gente não leva bens materiais, a gente não leva as pessoas, a gente leva a percepção de si, o aprendizado, o acesso às ferramentas, as faculdades desenvolvidas e o último item, no que me tornei melhor, ou no que me torno melhor com essa experiência. Então, quando a gente pega essas respostas e aplica, é que a gente está com a história concluída, tá? Tá superado, não precisa mais daquele sinal da vida. Eu tenho uma sequência de FT bem bacana pra gente fazer no final sobre essas perguntas, ok? Fiquem aí. Então, eu falei, se marido ou esposa são difíceis, companheiro, filhos, né? São difíceis, no que eu sou travado? No que como foi assim antes na minha família também é uma pergunta importante que aparecer. Né? No que eu sou travado e no que outras pessoas foram travadas e eu não gostei ou me causaram desconforto ou me causaram alguma forma de sensação de impotência, de descaso, ok? Então assim, se a gente convive com pessoas travadas, difíceis, são essas as questões que a gente precisa ver. Como a gente está travado na maneira de pensar, nas crenças limitantes, e também como a gente está... quando a gente teve situações semelhantes em que uma pessoa travada na atitude dela, parece que fez a gente sofrer, parece que fez a gente se sentir mal, parece que fez a gente se sentir para baixo. Por que meu namorado me irrita tanto? Um dos motivos é porque a gente acha que ele é muito importante e a gente menos importante. Não é uma competição de importância, tá, Anitta? É porque se a pessoa tá ouvindo tudo que o outro tá dizendo, tá deixando aquilo entrar, tá? E tem as razões para isso acontecer, que são ligadas à baixa estima, que são ligadas à questão de buscar amor e nunca conseguir, né? Que isso vem da infância, às vezes vem até da barriga da mãe, e pode ser até herdado na genética. Tem tantos suportes para essa condição, tá? E aí eu terminei com ele volta. Por quê, Anitta? Que ela tá colocando aqui outra pergunta aqui para mim. E ele volta, ele tá sempre atrás. Porque na verdade é o teu momento de curar isso na tua vida. Ok? O que você pode aprender com essa experiência? É a primeira pergunta. Para algumas pessoas esses processos são... as perguntas são sempre as mesmas, mas as respostas muitas vezes são individuais. São do momento da pessoa. Então, a revelação dessas respostas vão vir para cada caso. Mas assim, eu posso dizer com certeza, com todo o autoatendimento que eu já fiz, o atendimento com outros especialistas e as pessoas que eu atendo nesses 10 anos, é que o efeito ioiô só está acontecendo porque a gente também não está ouvindo o sinal, não está sabendo ler o sinal, não está dando bola pro sinal que está vindo da vida, do universo, e não está indo na origem da questão. Não está respondendo essas 4 perguntas de forma assertiva. Não está fazendo as perguntas para começar. E depois a resposta vem, não está fazendo nada com elas. Ou então não sabe interpretar as respostas. Então é muito importante. Relacionamento ioiô, eu fiz uma live só sobre isso. Relacionamento ioiô, a pessoa vai e volta na tua vida. E aí não precisa ser só que nem eu falei, que é o marido e mulher, pode ser uma pessoa que retorna à tua vida, um desafeto que retorna, uma pessoa que tu teve uma desavença e ela retorna. E aí, Anitta, é muito importante tu também perceber o quanto tu cresceu nessa relação, que é a pergunta ali como
no que me tornei melhor. Tá? É importante para ti, eu percebo, não sei se já fez FT antes, mas é muito importante tu fazer as perguntas que tem por trás ali, da questão, eu tenho relacionamentos anteriores em que pessoas me irritavam. Quais foram esses relacionamentos? Com pai, com mãe, com irmã, com tia, com tio, tá? E como é que foram essas questões? O que era injusto na fala delas? Porque a irritação é injustiça, ok? Se tu tá sentindo realmente irritação, é porque o que a pessoa tá dizendo é injusto. Aí você precisa buscar os eventos em que você sentiu injustiça antes. E essas injustiças você pode trabalhar com a técnica da carta de desabafo, com a técnica do palquinho, que são técnicas que eu recomendo principalmente para as pessoas que estão usando EFT pela primeira vez, ou que mesmo que já usem, elas querem falar da situação, tá? Sem precisar ter um especialista perto. Tá? Então, assim, se tu sente, essa tua pergunta não, de o que eu posso aprender com isso, não pode ter o peso por trás de por que é comigo que acontece isso. Aquela sensação de eu sou a alma bingada, eu sou a alma, né, marcada para o sofrimento relacional. Então aí a resposta já está dizendo, se eu sou a alma marcada por sofrimento relacional, quem é que teve sofrimentos relacionais antes na minha família? Que eu assisti, ou eu mesmo tive essas dificuldades de relacionamento com algum parente, né? Ou ouvi falas, diálogos de algum parente com outra pessoa, falando que relacionamento é difícil, que as pessoas não se acertam, que é difícil se relacionar, que relacionamento, o jeito debochado dele me irritava muito e ele falava, eu tenho inveja da felicidade dele. Tá? Então, no fundo, se é realmente isso que tu escreveu aí, né? Se eu entendi o que tu escreveu, tem uma sensação que felicidade não é desse mundo. Por que não? Quem você viu sendo muito infeliz? O jeito debochado dele é que te irritava, ok. E aí, vai na origem. Tá? A tua mãe era uma pessoa que era reconhecida pelo pai ou ela era escanteada? Ou o pai debochava dela? Porque no meu caso, meu pai debochava da minha mãe e todo mundo entrava na roda porque era hábito da família, era o decreto negativo de lealdade à tribo, todo mundo fazia junto, debochava, botava minha mãe para baixo, né? E ficava por isso mesmo. E uns deboches muito horrorosos. Então, assim, durante um bom tempo eu não gostava de piadinhas. E aí, cada um tem o direito a pensar como quiser, Anitta. Inclusive você. Certo? Então, pensar, falar, dizer não significa que eu vou ouvir tudo. Eu quero uma pessoa que me valorize, que não me deboche. Mas quantas vezes você se desvalorizou? Então aí a importância de se perceber. Nunca teve mãe e pai, nunca teve base, né? Então aí o que acontece? A gente busca fora, que é isso que eu venho falando aqui, tá? Interessante, né? A busca, eterna busca da mãe, do amor não recebido, né? Então aí eu falei, a primeira coisa. Então as 4 perguntas respondidas, deixa eu falar aqui mais um pouquinho. Já tá terminando nosso tempo. Você acha seu marido primitivo, materialista, medíocre? No que você se sente primitivo? O que lhe falta? Será que leu demais?
se espiritualizou demais e na verdade não está agindo como se instruiu para ser. Okay? Então aí a importância de olhar e ver em que momento, no teu caso, Anitta, curar essa carência. Tá? Porque a gente só fica ouvindo muito o que os outros dizem porque a gente está buscando afeto. Um afeto que a gente não teve em algum momento. Né? No teu caso ficou claro aí que tem essa lacuna da mãe. Okay? Então isso é uma coisa do resgate. Tem várias etapas, inclusive o resgate do bebê. Resgate da criança que não teve a mãe. É um trabalho bem bonito que se faz em atendimento individual, o pessoal gosta muito. Então, eu quero dizer que é muito importante, os relacionamentos eles são extensão do ser, principalmente o relacionamento íntimo, tá? Com os pares, aqueles que dividem a casa, ou os mais próximos. E eu quero dizer também que se eu consigo ter um relacionamento que eu possa sempre me fazer essas 4 perguntas, e principalmente quando as coisas, eu tô meio chocada com alguma coisa, né? As 4 perguntas, vou reprisá-las aqui para vocês. Então, o outro me trata como eu me trato, tá? Isso não é uma pergunta, esse é o resumo da história, né? Então, o que eu aprendo com essa experiência, que eu posso aprender com essa experiência, depois, o quanto eu nego as minhas ferramentas, no que eu estou mais apta a fazer e no que me tornei melhor com isso. Então, se eu consigo responder a essas 4 perguntas no relacionamento, surge um sentimento de gratidão muito forte. Então, a importância da gente curar, da gente, né, se permitir, depois que vem as respostas, a gente trabalhar com elas, certo? E tenha em mente que tudo está na perfeita ordem. Tem uma regência maior. Quem acha que é tudo assim, ó, caos, ainda está sendo, né, ainda está sob domínio da mente. A mente não domina nada. Ela viveu no passado ou no futuro, né? Já fiz algumas lives sobre isso. E o que nós temos é o poder do agora, da gente trabalhar a aceitação da gente. Mesmo que eu tenha sido rejeitada pela minha mãe, mesmo que eu tenha sido abandonada pela minha mãe, mesmo que eu tenha sido traída pela minha mãe, mesmo que eu tenha sido injustiçada pela minha mãe e pelas circunstâncias, eu agora me acolho e me aceito. Eu sou essa pessoa que se acolhe e se aceita. E isso faz toda a diferença. Então aí, eu quero dizer uma rica noite a todos, fico muito contente pela presença. Não vão embora, tem ainda sequência de FT. Só quero dar uma rica noite rapidinho pro pessoal. Maria Helena, Anitta, Nádia, Eliana, Maria Alice, Anelice, Daniela Santos, Janete, Anitta, que legal, Célia, Carol, ai, Margarete, coisa boa toda essa gente aí, Silvia, coisa boa, Fátima, legal todo mundo aí comigo. E agora quero que vocês respirem fundo e eu vou trazer uma sequência de FT com essas perguntas. Principalmente a questão do isolamento social, a questão da gente não ter contato, aquele normal que a gente tem com as pessoas, né? A gente parece que nessa condição perdeu a liberdade de ir e vir, e na verdade é só mais um momento para a gente poder estar com a gente mesmo. Então, respira fundo. É uma sequência bacana que vai ajudar vocês a também ouvirem-se melhor nas respostas inconscientes que vêm quando a gente faz aquelas 4 primeiras perguntas, tá? Vocês podem também pegar as 4 primeiras perguntas e bater nos pontos, respirando, tirando o peso da necessidade da resposta, né?
A maioria está sempre esperando a expectativa, né? Precisa ter uma resposta. Essa pergunta tem que ter uma resposta. Às vezes o silêncio já é uma resposta, né? Então vamos lá, sequência de EFT. Respira fundo e solta. Como viver sem ter contato com outros? Buscando contato consigo mesmo. Como trocar carinho? É a oportunidade de ser gentil e afetuoso consigo. Aumente esse contato interior consigo mesmo. Um momento exclusivo de contato comigo. Essa é a oportunidade. Nesse momento, a vida exige isso de todos. Estar junto consigo, uma necessidade para a vida inteira. Casamento sem fim. Quer queiramos ou não, possamos sair de tudo isso mais amorosos. Porque treinamos o amor conosco. Saiamos mais compassivos e reflexivos. Pois é o tempo de se amar incondicionalmente. Isolamento é motivo para estarmos menos distantes de nós. E os sinais da vida só vêm para quem precisa deles. Sejamos os que aceitam o estado da maturidade necessário. No relacionamento interior que nunca acaba. Perguntas que nunca devem calar. Como estou me tratando? O que posso aprender com tudo isso? Como posso usar o que tenho nessa hora? Como amadureci ou posso amadurecer com tudo isso? Quais qualidades desenvolvi ou desenvolvo com o que vivo agora? Eu me abro para essas respostas. Eu aceito essas respostas. Eu me abro para aplicar essas respostas. Eu honro essas respostas. Eu me aventuro nessas respostas, que são respostas para minha etapa de vida, mas solicitadas a todos os dias. Respira fundo e solta. É uma sequência bacana para repetir, se vierem ideias, se vierem pensamentos, falas, né? O que vier como resposta, anota e se para você não ficou bem claro, faz mais uma sequência para que isso fique claro como você vai aplicar isso, como você vai chegar num outro patamar de relacionamento com você, porque o outro só lhe mostra como você está se tratando.
Quero dizer a todos uma rica noite e até a próxima transmissão ao vivo. Os replays ficam no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's. Passa lá, se inscreve, clica no sininho para ir recebendo as atualizações. Rica noite a todos, tchau!